Eu não ando por aí escaneando pessoas ou falando com pessoas mortas. Eu não sou uma vidente que tinha pessoas mortas a perseguindo desde a infância, ou se eu era, eu não sabia, muito menos o que eu teria feito com essa informação. Não para negar qualquer pessoa que tenha tido essa experiência, não era meu forte. Aprendi a fazer tudo isso e agora ensino outras pessoas a fazerem o mesmo. Então eu elevo meu nível vibracional. Isso me leva um nanosegundo. Eu fecho meus olhos por um segundo, vejo um feixe de laser na minha mente, saindo do meu corpo onde quer que eu esteja, para se conectar à pessoa onde quer que ela esteja. Então, se você estivesse em uma galáxia muito, muito distante, eu poderia te encontrar, não importa onde você esteja. E é realmente engraçado, Kimberly, porque eu vejo meu feixe de laser atravessar mapas e oceanos e como se eu estivesse me conectando a alguém na Austrália ou na Nova Zelândia, eu vejo o feixe de laser meio que em um globo e vejo o globo girar. Bem-vindos! Estou animada com o convidado de hoje. Será uma festa de conversa. Vocês receberão um mimo em breve. E com isso, gostaria de dar as boas-vindas ao fabuloso vocês, pessoal. Já sabem. Ela, intuitiva médica e médium psíquica, Julie Ryan. Julie, como você está? Estou fabulosa. Encantada em estar com você. Muito obrigada por me receber. Sou muito feliz. É como se estivesse conversando com uma amiga. Somos da mesma geração e temos o mesmo processo de pensamento. Será um prazer para mim. E onde eu gostaria de começar hoje é sobre algumas coisas que acho que a maioria das pessoas não sabe sobre você, e isso era como era a sua vida antes de você entrar no reino espiritual. Eu sei que era bem diferente e, sinceramente, acho fascinante. Então nos conte. Qual era a sua carreira antes de começar a conversar com o espírito? Além de ser esposa, mãe, amiga, irmã e todas essas coisas boas, filha, todas essas coisas. Eu sou uma inventora de dispositivos cirúrgicos vendidos em todo o mundo e ex-fabricante deles. E como empreendedora serial, fundei 9 empresas em 5 indústrias. E então eu aprendi como fazer wu-wu e me tornei uma médium psíquica e intuitiva médica. Aprendi todas as minhas habilidades. Certo? Eu não quero deixar todo o negócio de ferramentas médicas, equipamentos, porque isso é tão fascinante. Como você até se envolveu nessa indústria? E o que te levou a começar a desenvolver sua própria linha de produtos e vendê-los? Após me formar na Ohio State, comecei a trabalhar para a American Hospital Supply, uma grande empresa. Eu me formei lá e fui trabalhar para essa grande empresa. Agora é a Cardinal Health, grande fabricante e distribuidora de suprimentos hospitalares, não drogas, mas todos os suprimentos. Sabe, comadres a equipamento a cortinas cirúrgicas. Acho que havia, eu não sei, centenas de milhares de produtos que vendíamos na divisão de distribuição. E aos 25 anos, comecei minha primeira empresa e era um dispositivo usado para coletar sangue durante a cirurgia de articulação total e repor o sangue da pessoa, o próprio sangue dela. Naquela época, a síndrome da imunodeficiência adquirida estava presente. Em meados dos anos 80, todos temiam receber sangue do banco de sangue. Então foi um ótimo momento para lançar isso. Esse produto tem sido vendido por mais de 30 anos. E eu vendi minha empresa de manufatura em 2015. E então eu inventei alguns outros dispositivos usados para cirurgia ortopédica. Um grande tapete que vai no chão quando uma articulação está sendo examinada, um joelho ou um quadril ou um ombro. Há muita água de irrigação que sai do paciente e vai para o chão e está contaminada e a equipe escorrega e cai nela. Então, eu inventei um produto chamado Grande Sistema de Sucção, que significa o grande sistema de sucção. E eu registrei isso como marca. Isso não é hilário? Eu estava em cirurgia com alguns protótipos e parte da minha equipe e este ortotécnico estávamos em Nashville.
E este ortotécnico olhou para mim, ele disse, senhora, isso é o que vocês precisam chamar de sistema de sucção grande. Vocês precisam chamar isso de BAS. Então eu fiz isso e registrei a marca. E então isso foi mais um. Eu inventei um dispositivo usado para neonatos para mecônio, aspiração e mais algumas outras partes e peças ao longo das linhas. Mas eu não sou engenheira e não sou uma provedora de saúde. Eu era só uma representante de vendas que viu uma necessidade e então teve uma ideia para resolvê-la e contratou engenheiros e pessoas que conheciam manufatura e coisas assim. Eu pensei, eu não sei como fazer todas essas coisas, mas eu sei como ler. Então eu posso descobrir. Isso. Sim. E você sabe, fico tão impressionada quando encontro pessoas que tomam a iniciativa em uma indústria para definir um problema, sabe, resolvê-lo e realmente levá-lo adiante. Então, estou tão impressionada com isso, é tão fascinante para mim. Você claramente tinha muita determinação nessa indústria. Agora você está em algo muito, muito diferente. Fale-nos sobre a transição ou o que te levou a começar a pensar em um lado mais espiritual para a sua vida, porque não era isso. Quer dizer, era uma maneira diferente de passar o seu dia. Como empreendedora, atuei em 5 indústrias diferentes, não relacionadas à medicina. Eu estava na indústria de gás natural. Eu estava na indústria de cuidados de longo prazo, que tem um pouco de médico inclinado, mas não como eu estava fazendo com o passo de fornecimento do hospital. Eu trabalhei na indústria da publicidade e em outras. Então, acho que aprendi cedo que quando estava sendo levada a fazer algo, eu precisava prestar atenção nisso. E isso foi bem antes de eu me envolver com o misticismo. O que realmente me interessou foi quando uma amiga me deu um livro da Carolyn Myss chamado Anatomia do Espírito. Ela se intitulava Uma Médica Intuitiva. E eu pensei, mas que diabos é isso? Isso foi há mais de 30 anos. E naquela época ainda não tínhamos a internet. Então eu fui a uma livraria para ver se conseguia aprender mais. E eu encontrei Mãos de Luz, de Barbara Brennan, que era uma ex-física da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, que transformou princípios muito complexos de física quântica em inglês compreensível e trabalhou com pessoas para ajudá-las a aprender como ser curadores de energia, por falta de um termo melhor. E então eu sempre estive envolvida em ajudar as pessoas a se curarem, mas ajudando os profissionais de saúde a ajudar seus pacientes a se curarem, não de um ponto de vista direto. E eu achei isso fascinante. Então eu estudei com um graduado da turma de Barbara Brennan, que é meu mentor. Ela ainda está por aqui, já na casa dos 80. Costumo falar com ela algumas vezes por ano. Eu estudei com ela por 6 anos. E as pessoas perguntavam, por que você está fazendo isso? E eu disse, eu não sei. E eles perguntaram, o que você fará com isso? Eu disse, eu não faço ideia. É apenas interessante. E então, conforme se desenvolvia, minhas habilidades se desenvolviam, chegou ao ponto em que, quando vendi minha empresa de fabricação de dispositivos cirúrgicos, pensei, ok, e agora? O que vou fazer a seguir? Porque eu ainda tinha algumas empresas que estavam funcionando bem, e eu tinha pessoas maravilhosas administrando-as, e elas não exigiam muita da minha atenção. E foi assim que fui levada a fazer o woo-woo. E é onde estou agora. E eu tenho feito isso desde 2015, 2016, algo assim. E o que é 8 anos indo para 8 anos. E tem sido a coisa mais divertida que já fiz. Sem plano de negócios, sem metas, sem estratégias, o que é muito diferente de todas as outras empresas que eu tinha antes, que eram todas sobre medidas e planos de negócios e esse tipo de coisa. Isso está sendo a atividade mais divertida que já fiz, Jennifer. Sim, então a coisa interessante para mim é que eu conversei com muitos médiums que eram enfermeiros. Eles eram médicos e eu entendo como poderiam se conectar com esse sistema de energia, pois estão sempre em contato físico com as pessoas. Eles estão rodeando as pessoas em um ambiente de estado emocional elevado. E eu estou me perguntando se você sabe, e você estava na indústria de equipamentos médicos, você sabe. Eu me pergunto se o espírito meio que empurra alguns de vocês para esse campo como uma entrada para algo um pouco mais baseado no espiritual. Ah, com certeza, indubitavelmente. Absolutamente.
Porque muitas das curas que consigo ver com o olho da minha mente emulam o que eu vi na sala de operações e em outros departamentos do hospital ao longo da minha carreira de 30 anos naquilo. Indústria. E muitas vezes vejo curas que utilizam os mesmos tipos de instrumentos que eles usam atualmente em cirurgia. E muitas vezes vejo curas que utilizam dispositivos e metodologias que ainda não foram inventados. E então, meus pobres clientes, eles podem me ouvir dizer: ah, isso é legal. Eu nunca vi isso antes. E isso é atraente para o meu cérebro de inventor e é realmente divertido. Sim. Então vamos nos aprofundar um pouco nisso, porque é fascinante como a cura energética funciona. E eu conversei com alguns intuitivos médicos. O que me intriga é quando você está escaneando alguém, explique para nós o que você está vendo. Você está apenas tendo uma sensação? Você está vendo um campo de energia? Você realmente está vendo uma área nublada ou escura em seu corpo? Como essa informação chega até você e então como você a interpreta? Não, eu vejo partes do corpo como uma ressonância magnética humana. Oh, você vê? Uau! Então eu me conecto com alguém energeticamente, leva-me um nanosegundo para ligar meu radar. Eu chamo assim porque não ando por aí escaneando pessoas ou falando com pessoas mortas. Eu não sou uma médium perseguida por espíritos desde a infância. Ou se eu tivesse, eu não sabia, muito menos o que eu teria feito com essa informação. Não para negar qualquer pessoa que tenha tido essa experiência. Não era minha praia. Aprendi a fazer tudo isso. E agora ensino pessoas a fazer tudo que aprendi. Então eu elevo meu nível vibracional. Isso me leva um nanosegundo. E eu fecho meus olhos por um segundo. Eu vejo um feixe de laser na minha mente saindo do meu corpo, onde quer que eu esteja, para se conectar à pessoa, onde quer que ela esteja. Então, se você estivesse em uma galáxia muito distante, eu poderia te encontrar. Não importa onde você esteja. E é realmente engraçado, Kimberly, porque eu vi meu raio laser atravessar mapas e oceanos. E como se eu estivesse me conectando com alguém na Austrália ou Nova Zelândia, eu veria o raio laser em um globo e observaria o globo girar enquanto ele desce por baixo. É realmente interessante. Então, A assinatura é o nome deles? É assim que o seu raio laser os encontra? Eu estou. conectando meu espírito ao espírito deles. Certo. Então, é a intenção, eu acho, mais do que qualquer coisa. E quando me pedem para escanear outra pessoa, por exemplo, se você dissesse que você pode escanear minha mãe ou meu filho ou quem quer que seja. Então, eu me conecto a você primeiro e depois o feixe de laser vai de você para essa pessoa onde quer que ela esteja. E eu direi, ok, o feixe de laser está indo para a esquerda, sua mãe mora a oeste de você, enquanto eu estou, sabe, olhando para a pessoa de frente. E então eu sempre peço permissão, se posso escaneá-los. Quem quer que a pessoa seja, digamos que seja seu filho, eu direi, ei, estou falando com sua mãe. Tudo bem se eu escanear você, porque eu não escaneio ninguém sem a permissão deles, porque acho que é antiético. Sim. Acho que é uma invasão de sua privacidade. Eu opero sob o Health Insurance Portability and Accountability Act aqui nos Estados Unidos da América, a privacidade. Privacidade da saúde. Você poderia dizer a administração de segurança nos transportes, que sabe, eles têm aquela coisinha em coisas como eu não sei. Eu sei que é hilário. Então sim, então sim. Eu faço isso, ele imagina disparando energia dos pés até o topo da cabeça deles. Toda essa operação leva talvez 2 segundos, talvez. Se eles estiverem mais distantes, pode levar uns 3 segundos. Como se eu estivesse abraçando alguém na Austrália ou na Ásia, algum lugar que é muito distante. E então o que eu farei é imaginar enviando energia dos pés deles até o topo da cabeça deles. E eu sempre começo às cegas primeiro. Quando tenho alguém em uma consulta por 1 hora, porque quero ver para onde a energia vai, porque ela sempre vai para o problema mais urgente primeiro. Às vezes isso é assintomático e estamos evitando um problema antes que ele se torne problemático. Se for alguém ligando para o meu programa em uma noite de quinta-feira, meu programa Pergunte a Julie Ryan. Então, eu apenas irei para o que eles querem que eu escaneie apenas do ponto de vista da gestão do tempo. Então, a energia irá para onde quer que seja.
Eu tive uma moça esta manhã cuja energia foi para o fígado dela e o fígado dela parecia estar em apuros. Quero dizer, parecia doente, mas foi interessante porque eu nunca tinha visto isso antes na minha imaginação. Parecia um favo de mel. Sabe como o favo de mel tem aquelas reentrâncias? Não necessariamente buracos, mas como pequenos compartimentos onde as abelhas colocam o que quer que seja, o seu coisas das flores, o seu pólen. E então eles criam mel a partir disso. E é assim que isso parecia. Quando vejo um fígado doente, normalmente, apenas como exemplo, ele parecerá marrom ou preto. Um fígado saudável parecerá rosa para mim. Então, eu realmente estou vendo a parte do corpo? Isso é tão incrível. Não acho. Eu já ouvi isso antes. Faça Você vê. alguma frequência de energia por trás disso? Ou é apenas como um livro de medicina com um fígado? Sim, é como uma ressonância magnética, tomografia computadorizada ou raio-x. Estou olhando para o fígado dela e estou dizendo: Oh, isso é tão interessante, porque o seu fígado é algo que eu nunca vi antes. E quase parece um favo de mel de uma colmeia de abelhas. Ela disse que é assim que aparece nas tomografias computadorizadas. E eu disse: Ok. Então, eu entendi que era uma coisa congênita e ela estava tendo problemas no fígado e parecia cru, meio que quando você era criança e raspava o joelho e talvez tivesse pequenas gotas de sangue no seu joelho e talvez houvesse algum vazamento e talvez um pouco de sangue, mas não estava sangrando profusamente. E era assim que parecia para mim. Ela disse que isso faz sentido, pois é anêmica. E eles não conseguem descobrir o porquê. Eu perguntei se você é muito anêmica ou apenas um pouco. Ela responde: Não, apenas um pouco. Eu disse: Bem, aqui está o que está acontecendo. Então, esse é o diagnóstico. Essa é a varredura. É isso que se apresenta. E então, imediatamente depois, Kimberly, sempre há uma cura energética que acontecerá instantaneamente. E eu observei essa cura acontecer. No caso dela, geramos um novo fígado com energia de células-tronco. Então, voltando à sua pergunta, você sabe, e, né, fui levada a estar no mundo cirúrgico, desenvolvendo produtos e vendo todas essas coisas pessoalmente na sala de operações por décadas, absolutamente, porque antes eu assistia a um transplante de fígado onde eu via o paciente doador. É como se eu estivesse assistindo a um filme e então eu via o receptor e via o rim doente ser removido, eu via toda a tubulação ser fechada e tudo mais. E então eu via o paciente doador, eu via o rim ser removido, ser colocado no receptor. Não vejo isso faz muito tempo. O que eu vejo agora é, e o que aconteceu com este cliente esta manhã foi, havia um molde de um fígado. Pense em um molde de plástico, ou um molde de gelatina, ou um molde de bolo Bundt. Havia um molde com aparência de plástico de um fígado no formato de fígado. E eu vi a energia das células-tronco entrar nele, que é um gel de cor âmbar claro, com brilhos nele, claro, porque é místico, tem que ter brilhos. E isso me lembra do gel para cabelo dípite de antigamente, quando eu era criança, um gel aquoso. Foi muito popular nos anos 60 e 70. Eles ainda vendem isso na Amazon, a propósito. Acreditar nisso. Isso é. Um flashback, exato. Primeira vez que Spirit apareceu com essa coisa de Dipitidu, e eu ouvi Dipitidu na minha cabeça. Eu ouvi que é como Dipitidu. E eu disse, sério? Você quer que eu diga isso ao meu cliente? E eu ouvi do Espírito, sim. E eu perguntei por quê. E eu ouvi, porque pessoas da sua idade vão saber o que é. Pessoas mais jovens podem pesquisar na internet, então elas saberão o que é. E é engraçado. Espíritos hilários. Eles são simplesmente um alvoroço. Assistir isso, eu acho que elas também nos acham engraçados. E também há casos em que a energia das células-tronco é utilizada para regenerar qualquer parte do corpo necessária. É a coisa mais incrível que há. Sempre há um vórtice presente, e a força centrífuga no vórtice é o que transforma a energia das células-tronco em novas partes do corpo. Então vi um novo rim sendo gerado com energia de células-tronco. Eu o vi sendo colocado no corpo dela. Eu vi o rim doente ser removido. Eu vi o novo rim ser conectado à tubulação,
Vi as braçadeiras serem liberadas, vi o rim acelerar quando um novo órgão que acabou de ser gerado entra em serviço. Sabe, quando começa a funcionar, é como se eu estivesse ouvindo um motor a diesel, como uma Harley dando a partida ou um caminhão a diesel, aquele barulho. Eu sempre ouço isso. E então todo o corpo dela se iluminou. E houve momentos em que novos órgãos foram gerados e eles aparecem nos exames subsequentes no hospital ou no consultório médico. E os médicos estão dizendo: o que diabos? Ao longo dos anos, recebi ligações perguntando o que estou fazendo e como funciona. E aqui está a minha explicação para eles. Relembre as aulas de ciências do sexto ano. Aprendemos que toda célula tem um núcleo. Todo núcleo é cercado por citoplasma, um gel aquoso parecido com DPT-2. Nossos corpos têm uma força centrífuga que gira e causa a divisão e replicação das células na ordem de bilhões delas por dia. É o que vejo acontecer rapidamente com essa cura. É o que nossos corpos fazem naturalmente. Nós apenas estamos ajudando a facilitar a cura pelo trabalho que eu faço. É, Tão divertido e é realmente fascinante assistir isso. entendo. Quero voltar só um minuto, então. E você disse, eu entrei lá, você entrou lá, você viu o rim, parecia favo de mel. E então você disse, e eu pude ver o que estava acontecendo. Isso significa que você tem um conhecimento, como você tem um conhecimento do que é o problema? Isso é apenas uma intuição com a qual você se conecta? Sim, é informação baixada na minha cabeça. E eu chamo isso de downloads divinos. Recebi o download divino, isso precisa ser substituído. Vamos gerar um novo fígado neste caso. Então, sempre digo que é bom ser uma garota, porque eu posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo como você. Estou vendo a cura na minha cabeça. Estou chegando aos meus downloads e estou falando com o meu cliente e descrevendo tudo o que estou vendo para meu cliente, seja novamente um cliente privado e eu tenho 1 hora com eles, ou é alguém que ligou para o meu show ou participou de uma das minhas lives. Porque o que eu descobri ao longo dos anos é que quando conseguimos visualizar o que estou descrevendo, isso ajuda a integrar a cura no corpo da pessoa. Além disso, quando estou fazendo meu show, sempre digo às pessoas: se isso é uma cura médica, quero que você, o ouvinte, imagine o que estou descrevendo. Porque então todos nós estamos enviando a cura e trabalhando juntos para a pessoa que está ligando. É como o poder da oração. Quanto mais pessoas envolvidas, mais forte será a energia enviada. Sim, então quando essa cura ocorre, e eu estou tentando entender todo o processo, porque é realmente fascinante, quero dizer, você tem um trabalho muito legal, eu estou muito. Bom, trabalho, eu sei. Então você acha que são anjos ou guias do outro lado movendo essa energia? Você acha que é a sua intenção? Você acha que é o seu eu superior, que você é um curador? Então você sempre foi um curador em outras vidas. E você trouxe esse conjunto de habilidades. Como você acha que esse processo acontece? Porque ela tem que ser gerada, a energia tem que ser gerada de algum lugar. Sim, acho que vem da fonte. Eu acho que é o pacote completo. É tudo. É Deus, sabe? Os guias espirituais, os anjos, os entes queridos falecidos, meu espírito. É tudo, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança do divino. Todos nós somos um fractal do divino. Então eu acredito que é o que eu chamo de espírito. Alguns podem chamar Deus de origem do universo. Eu acredito que é o espírito trabalhando através de mim e comigo para ajudar a pessoa a se curar, porque ninguém cura ninguém. Nenhum médico, nenhum trabalhador de energia, nenhum quiroprático, nenhum naturalista, seja lá o que for. Todos nós nos curamos. E aqueles de nós que estão nesta indústria, seja ela qual for, medicina oriental, medicina ocidental, o trabalho que eu faço, tudo é um esforço para ajudar a pessoa a se curar, porque no final do dia eu vou enviar a cura para eles. A cura aconteceu no nível energético, agora é a prerrogativa do espírito dessa pessoa, como eles implementam, quando implementam, e se eles até implementam essa cura. E então eu sempre terei outras sugestões no que eu acredito ser uma abordagem multifacetada para a cura. Você precisa se exercitar.
Talvez seja necessário fisioterapia ou cirurgia ou mudança na dieta ou algo assim. O nível energético é o trabalho que eu faço? Então, qualquer outra coisa que esteja envolvida, às vezes é acupuntura, às vezes é quiropraxia ou alguma outra modalidade. E é uma fusão de todas essas modalidades de cura para ajudar a pessoa a se curar. E isso é um ponto tão importante, porque você pode fazer o trabalho energético, mas se essa pessoa tem questões para resolver em torno dessa doença, isso vai entrar em jogo, sabe? Se eles aceitam a cura, se aceitam o novo nível de saúde ou não, algumas pessoas podem precisar ficar onde estão por um tempo. Bem, você levanta um ponto realmente bom. Sempre há um componente emocional que está sempre, sempre, sempre presente antes de surgir qualquer tipo de condição médica. E nós não sabemos o que o espírito dessa pessoa veio para explorar e experimentar. Nós não sabemos como foram suas vidas passadas. E então é sempre interessante. Normalmente abordo isso no final de uma sessão de cura se estou com um cliente. E na maioria das vezes, quando tenho alguém por uma hora, estamos fazendo uma infinidade de coisas. Estamos fazendo cura e conversando com entes queridos falecidos. Talvez eu esteja examinando o gato deles. Estamos revivendo experiências de vidas passadas, tanto quanto possível em uma hora do meu buffet de psiquismo, como eu chamo. Uma vez conectado com o espírito, tudo se torna possível. Não há motivo para segregar como exclusivo aos psíquicos de animais e profissionais da área médica. Quer dizer, é tudo a mesma coisa. É tudo energia. É tudo espírito. Então, eu tenho uma explicação para o componente emocional. Posso compartilhar isso? Absolutamente. Somos todos espíritos conectados a um corpo tendo uma experiência humana. Todos nós já ouvimos isso. E o recipiente que contém a energia que compõe nosso corpo e nosso espírito, eu chamo de membrana do campo de energia. E parece uma sacola plástica bem fina e elástica, meio que como aquele filme de policloreto de vinila que você pega de uma bandeja de peitos de frango do supermercado, sabe? Que é mais fino e elástico do que talvez o filme de policloreto de vinila que temos nas gavetas da nossa cozinha na caixa. Quando há um buraco de terror na membrana do campo de energia, sempre ocorre um vazamento de energia. E como eu mencionei, isso sempre precede qualquer tipo de condição médica 100% das vezes. Então eu imagino entrando nesse buraco de terror e me será mostrada uma cena. É sempre em relação a um evento emocional que aconteceu nesta vida ou em uma vida passada. E eu vou obter uma data e vou saber um pouco sobre o que aconteceu. Eles podem se lembrar disso, eles podem não se lembrar. Se for uma vida passada, eu vou saber onde foi e quando foi. Faremos uma correlação com a relação que isso tem com a vida atual deles. Mas assim que nós iluminamos onde quer que esse bloqueio de energia nesse evento emocional começou, ele o erradica. Também permite que a membrana do campo de energia se cure, permite que o corpo volte a funcionar com toda a potência, ajudando-o a se curar, recuperar e manter a saúde. Aqui está uma visualização para minha explicação. Imagine ir à pet shop e comprar um peixinho dourado. Eles vão colocá-lo em um saco plástico com água para você levá-lo para casa. Então, se você tem essa imagem em mente, o peixe dourado representa nosso corpo. A água representa nosso espírito, porque o corpo está dentro do espírito. O espírito é a fonte energética do corpo. E a sacola plástica representa a membrana do campo de energia. Se houver um furo minúsculo na sacola e a água pingar lentamente, o peixe ficará bem por bastante tempo. No entanto, quando a água suficiente escorrer, aquele peixe vai estar em apuros. É isso que ocorre com o corpo humano. Então, nós tapamos o buraco, fazemos aquela membrana voltar a ser, sabe, sólida, o corpo volta a funcionar com força total. Eu acho que é a parte mais importante da cura. Isso simplesmente veio para mim, Kimberly. Não aprendi em lugar nenhum. Veio do espírito há muitos anos. É incrível as informações que recebemos ao nos conectarmos. Quero dizer, é inacreditável o quanto você pode assimilar em tão pouco tempo. É quase Instantâneo. Sabe, eu estava ouvindo um canal há alguns dias que disse, e achei uma maneira interessante de colocar, que todas as doenças para os humanos são um grito por amor. Pensei, bem, eu recebo um sim,
Você sabe, e não precisa necessariamente ser um grito desesperado, pode ser uma dor, pode ser um anseio, mas eu vejo isso fazendo sentido, porque aqui tudo é sobre amor. Bem, e é o que eu ouvi do espírito e ouvi de colegas neste espaço muitas vezes. Nosso espírito vai dizer: Ei, Kimberly, você sabe que precisa olhar para isso, sabe? É uma coisa emocional. E você fica concordando, dizendo que vai olhar depois. Sabe, quando eu terminar este projeto ou o que for. E então a voz fica um pouco mais alta. Ei, Kimberly, você realmente precisa ver isso. E isso é essa componente emocional. Você está tipo, sim, 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 eu vou chegar lá. Está na minha lista de tarefas. E então, de repente, eles vão dizer: Ei, Kimberly, você tem essa condição médica. Vocês realmente precisam olhar para isso para que o espírito continue aumentando. E nossos corpos são uma maneira de realmente chamar nossa atenção como nada mais que existe. E então eu acho que o grito por amor é um grito pelo amor do que nossa intuição, o que nosso espírito está tentando nos fazer prestar atenção, mesmo que seja diferente de querer se sentir amado por um cônjuge, um filho, ou um pai, ou quem quer que seja. Estou meio curiosa, sabe? Não estou me perguntando se, bem, minha sensação, apenas minha sensação intuitiva, tendo conversado com você por alguns minutos agora, é que essa coisa de cura tem sido geracional tem sido vidas para você. E estou me perguntando, você tem essa mesma sensação? Porque é tão poderoso. Quer dizer, seu foco total nesta arena, nesta vida, foi um acúmulo tão grande nos negócios que você fez antes. Então você entra nisso e é tudo isso. Não sei por que estou fazendo isso, mas eu amo e eu não vou parar. Isso é, você sabe, seu espírito, sua alma te empurrando para algo. Você tem uma memória ou se conectou às suas vidas passadas? Isso é algo em que você se encarna e traz esses dons repetidamente? Sim, muitas vidas como médico, como provedor de saúde. E apenas algumas semanas atrás, no meu programa Pergunte a Julie Ryan, eu tive um convidado, Simon Bone, que é um hipnoterapeuta de vidas passadas. Eu o fiz me hipnotizar no programa. Uau, uau. Essa era a questão. Adoro que você está perguntando isso. E a pergunta era: eu tenho alguma vida passada que está contribuindo para o meu interesse em cura, ajudar os outros a se curar nesta vida, tanto de maneiras tradicionais quanto energéticas? E chegamos a. Eu estava em uma estrela, em uma galáxia muito, muito distante. Foi como, eu acho, era 500 bilhões de anos-luz de distância. E eu tive que ouvir o show para meio que lembrar, sabe, o que eu estava dizendo quando ele estava me hipnotizando. Eu estava muito consciente, nunca havia sido hipnotizada antes. Eu estava ansiosa por isso. Eu confio plenamente nesse cara, ele é incrível. E então eu vi esses átomos e quarks e moléculas e todas essas pequenas partículas de luz passando, disparando através do meu corpo. Era o meu espírito que estava lá e passando por isso. E então havia esse grande feixe de luz que desceu de cima, e eu percebi que era luz divina e energia divina. E então todos esses átomos e moléculas e coisas ficaram no meu espírito. Então foi realmente interessante o que descobrimos. E então, na minha vida passada mais recente, descobrimos que eu era um cirurgião cardíaco. Acredito que era um cirurgião cardíaco trabalhando no Mass General e conectado com Harvard e, sabe, trabalhando com pacientes cardíacos. E eu até mesmo, é claro, né, o inventor de dispositivos cirúrgicos em mim estava anotando modelos iniciais como a máquina coração-pulmão sendo usada na sala de operações e coisas assim. E eu até mencionei isso na conversa com o Simon. Foi muito interessante. Preciso ouvir de novo. Sim. É realmente interessante que você esteja fazendo essa pergunta. Sim, eu apenas tenho essa sensação. Sabe, quando eu estava na casa dos 30, eu nem sei, acho que estava conversando com amigos e de repente eu tive essa voz clara e nítida na minha cabeça. Não a voz com a qual eu falo comigo mesma, era uma voz separada que disse: chegará um tempo em que a cirurgia será considerada bárbara. E eu fiquei: quem era ela?
Então, segui em frente. A razão pela qual eu digo isso é porque eu nos vejo como um coletivo em movimento. Entrando na medicina energética e na medicina de frequência, e como estamos meio que mudando nosso foco na saúde de um muito modelo diferente do que eu meio que vejo vindo em nossa direção. O que eu estou me perguntando é, com sua vasta experiência em saúde e agora seu trabalho energético em cura, como isso mudou sua percepção de como estamos fazendo isso agora? E você já pensou, sim, não tenho tanta certeza de que essa é a maneira mais eficiente? Ah, sim, o tempo todo, o tempo todo. E existem diferentes formas de medicina energética sendo usadas e coisas com as quais todos estão familiarizados. Pensa em um eletrocardiograma ou um eletroencefalograma. O que eles estão fazendo? Eles estão monitorando a energia do cérebro e do coração fora do corpo com esses eletrodos. O que a litotrípsia faz? Ela usa energia de ondas sonoras para quebrar pedras nos rins. Eles colocam a pessoa em uma banheira de água, aplicam ondas sonoras e evitam a cirurgia com isso. É um procedimento ambulatorial. Não é doloroso de todo. Sim, acho que estamos muito em novas fronteiras e que a energia das células tronco que eu vejo sendo usada o tempo todo. Como mencionei antes, muitos anos atrás, eu via um paciente doador e via o órgão ser colhido e depois ser colocado no receptor, tudo isso. Eu não vejo isso há 7 ou 8 anos. Tudo é feito com energia de células tronco. Bem, 10 ou 15 ou 20 anos atrás, ninguém ouvia falar de células tronco. Então não existia, não estava no Zeitgeist. Então, à medida que essas coisas estão chegando, eu acho que cada vez mais dispositivos serão desenvolvidos para ajudar dispositivos e metodologias a ajudar as pessoas a se curarem. E a grande lição de tudo isso para mim, depois de fazer isso por tanto tempo, e eu resisti a fazer isso, Kimberly, quando o meu guia espiritual, Papa Clemente, apareceu e disse: "Você precisa fazer isso." Eu estou fazendo isso. De jeito nenhum. Minha vida é ótima. Eu não preciso disso. De forma alguma. As pessoas vão achar que não estou indo lá para escrever meu primeiro livro. E agora o que eu percebi depois de trabalhar com dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo é que tudo é curável. Não importa qual seja o seu diagnóstico, não importa o que 15 médicos digam, porque você é o diretor executivo do seu próprio corpo e tudo é curável. Às vezes a cura é a morte, porque seu espírito está pronto para voltar ao céu. E ainda assim, todas essas pessoas estão andando pelo planeta que foram mandadas para casa do hospital, dizendo que você tem uma semana para viver e já se passaram 10 anos e eles estão livres do câncer, ou você sabe que qualquer mal que tinham se foi. Então, tem sido realmente fascinante ver isso deste lado da equação. Eu tenho muitos médicos no meu programa e cada vez mais médicos estão utilizando intuição e guias espirituais e coisas assim. Alguns só saem do armário após se aposentarem. Ou eu entrevistei um cara ontem que está praticando há 50 anos e ele diz que a intuição é realmente uma chave para ele ajudar os pacientes a se curarem. E ele diz: "Nesta fase da minha carreira, eu realmente não me importo se alguém não concorda comigo ou o que eles pensam. Isso não importa para mim." Então, está se tornando cada vez mais parte da conversa. Então, terei esses médicos e compararemos anotações. Eu direi: "Ok, bem, é assim que parece quando estou vendo isso." Isso é uma resposta das células mastócitas? Essa pessoa tem toxicidade por mofo no corpo. Isso sempre acompanha um supercrescimento de levedura. Aqui está como parece para mim. Assim parece o cérebro quando encontro o tecido cicatricial nele e reconheço que isso faz sentido. É realmente divertido. Sim, você deve amar absolutamente o que você faz. Quer dizer, parece tão fascinante. Estou me perguntando acho que estou me perguntando como isso vai avançar para você, porque você começou na indústria médica, você se mudou para a cura energética. Agora estou me perguntando se eles vão combinar os dois e você vai Começar a projetar. e desenvolver processos ou algo que vai promover a medicina ou a cura nessa direção. E a razão pela qual me pergunto isso é porque você disse que seu guia, eu não quero fazer isso. Eles não aceitam uma resposta negativa. Eles apenas insistem continuamente. Você provavelmente já sabe disso.
Então você vê isso mudando e se transformando? Sinto que sua energia não está diminuindo de jeito nenhum. Você está realmente focada em sua alta energia e é muito, muito competente. Você vê uma mudança em seu trabalho para o desenvolvimento de sistemas que outras pessoas podem então utilizar? Sim, mas mais do ponto de vista de treinamento. Eu faço um treinamento onde ensino o meu buffet de psíquico ao longo de um fim de semana, e eu tenho muitos profissionais de saúde que fazem meu treinamento, assim como pessoas de todas as esferas da vida, e muitos professores, cabeleireiros, o que for, encanadores, e então eles levam essas informações de volta e as utilizam em suas próprias carreiras e com suas famílias e entes queridos para ajudar não apenas na cura, mas também em ser capaz de se comunicar com o espírito, fazendo a coisa de vidas passadas, dizendo o quão perto da morte alguém está, estando lá e sendo capaz de se comunicar com membros da família que se reuniram quando alguém está no final de suas vidas. Quanto a criar novos dispositivos, nunca diga nunca. Já estive lá, já fiz isso. Eu tenho muitas patentes. Eu tenho ainda mais marcas registradas. Eu tenho um monte de marcas registradas com as coisas do Ask Julie Ryan agora. Meu nome é registrado, então sei fazer tudo isso. E eu com certeza tenho usado isso. Mas eu não preciso ir lá. Eu não preciso lidar com a Food and Drug Administration. Eu não preciso lidar com os órgãos governamentais nos outros países para os quais eu costumava vender e enviar internacionalmente e fabricar e tudo mais. É meio que sim, eu me formei no 8º ano. Eu não preciso repetir isso. Onde eu vejo meu foco agora é em levar a visão mais ampla para o mundo e ajudar a educar as pessoas em suas especialidades. Então, se alguém vem até mim e é um inventor de qualquer coisa, um novo pneu para bicicleta, ou um dispositivo médico, ou qualquer coisa, podemos nos sintonizar com seus guias espirituais e obter ajuda. Eu posso ajudá-los a aprender como fazer isso, sabe? Dar um peixe a alguém versus ensinar alguém a pescar, essa coisa toda. Então é para lá que vejo meu caminho seguindo em frente. Mas eu não sei. É apenas que está se desdobrando de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. E quando posso te contar a história sobre meu guia espiritual? Absolutamente. Sim. Um dia, enquanto minha mentora Susan fazia uma cura em mim, em seu escritório. E quando ela faz isso, eu estou deitada de barriga para cima em uma maca de massagem e tenho um cobertor em cima, tenho um travesseiro debaixo da minha cabeça. É de fato aconchegante. Ela é como uma segunda mãe para mim. Eu a conheço há mais de 3 décadas. E os espíritos dos meus entes queridos falecidos estão todos na sala e estão de ambos os lados da mesa e estão participando da cura. Até minha falecida cachorra Kate está na sala com suas pequenas patas da frente levantadas, segurando a mesa. É a coisa mais fofa. Então um dia apareceu esse guia espiritual de um papa morto e seu chapéu papal e seu cajado de pastor e tudo mais. Eu disse, quem é você? Susan também podia vê-lo. E ele disse, eu sou Clemente. E eu disse, nunca ouvi falar de um papa Clemente. Ele riu e confirmou que foi o 6º. E eu estou pensando, ok. E eu disse, ótimo. Por que você está aqui? Como posso te ajudar? E ele disse, você deve ensinar ao mundo o que acontece quando alguém morre. E eu disse, eu não vou fazer isso. As pessoas vão achar que sou louca. Sou uma empresária e possuo empresas. De jeito nenhum. Não, obrigado. Ótimo te ver. E ele riu e disse, sim, 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 sim. Tudo o que você fez na sua vida te preparou para isso. E você sabe o que acontece. Você pode ver o que está acontecendo. As pessoas estão com muito medo desnecessariamente. Isso foi muito deturpado. Então você só precisa seguir em frente. E, novamente, eu disse que não vou fazer isso. Encontre outra pessoa. Então, meio que ri disso, ri e me preparei para dirigir para casa. Por curiosidade, pesquisei no meu celular sobre o Papa Clemente VI. Kimberly, descobri que esse cara estava no cargo durante a peste negra, quando 2/3 da Europa morreram. Ele é mais conhecido por suas orações pelos moribundos e mortos. E eu pensei, meu Deus, não posso fazer isso? Então, Foram 2 ou 3 anos dele me provocando, dizendo, você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso? Eu estou indo, não farei?
Não vai acontecer. E então, um dia eu estava na igreja, estava sentada entre meu marido e meu filho, e o padre do altar, durante seu sermão, disse: não seria interessante se alguém pudesse nos dizer se realmente somos recebidos e escoltados por anjos para o céu, recebidos por anjos e nossos entes queridos e escoltados para o céu. E eu estou sendo cutucada de ambos os lados, pelo meu marido e meu filho. E foi esse o catalisador que finalmente me fez dizer: ok, Deus, realmente do púlpito no meio da missa você está me dando problemas com isso. E foi então que decidi dar o salto. E foi preciso uma coragem de ovário de ouro, francamente, porque pensei, vou ter reações negativas por causa disso. Tenho uma breve história sobre quando superei isso. Posso compartilhar? Eu palestrava em uma conferência de negócios para executivos de alto escalão, predominantemente homens. Havia centenas de pessoas na sala, principalmente homens. Acabamos de lançar o site askjulian.com. Tem minha foto nele. Estou pensando, oh Deus, espero que ninguém você sabe que faz isso comigo veja isso. No entanto, terminei minha palestra. Esse cara se aproxima de mim, ele tem seu tablet aberto e está aberto no askjulian.com. Ele perguntou se era eu na foto e eu pensei, sim, amigo, sou eu. E ele disse, e eu estou pensando, prepare-se. E ele disse, não estou realmente interessado em ouvir mais. Podemos almoçar juntos? Pensei, ótimo, serei massacrada durante todo o almoço. E então eu disse, claro, e eu sentei com ele e mais 7 executivos masculinos de alto escalão em uma mesa para 8 neste almoço. E eles não queriam falar sobre nada que tivesse algo a ver com a conferência. Eles só queriam falar sobre coisas estranhas. E eu pensei, ok, é tudo que eu preciso. E então eu estava a todo vapor. A todo vapor. Essa é uma bela história. Obrigada por compartilhar. O espírito tem um senso de humor, meu Deus. Eles realmente têm e são bons nisso. Esse é um tópico que, Julie, é um dos meus pontos sensíveis, pois há tanta desinformação e medo em torno da transição neste planeta, não tanto nas culturas indígenas, mas definitivamente em... você sabe, na América e na Europa, esse tipo de coisa, há tanto medo e tanta falta de conhecimento sobre se preparar para a transição e o que vai acontecer. Eu acho isso brilhante. Então, agora que abrimos essa porta, o que acontece? Bem, eu concordo com você. E a América parece ser a pior. Somos? Eu não sei. É louco que as pessoas tenham medo de morrer? Você está de brincadeira? É bem mais fácil lá. Bem, e é mais fácil morrer do que nascer. Isso demanda muito mais esforço. E então eu acho que perdemos isso nos últimos, provavelmente, 150 anos, à medida que nos tornamos muito mais focados na medicina ocidental. E nós, Chris Kerr, é um MD PhD, que é o chefe de uma grande organização de cuidados paliativos em Buffalo, Nova York. E ele chama o cuidado no fim da vida de linha de montagem do absurdo. Porque você sabe, a vovó tem 93 anos e a vovó está tentando partir. Estamos levando a vovó para a emergência, onde estão fazendo grandes esforços para ajudá-la a melhorar. E ela só quer voltar para o céu. Ela quer estar com seu falecido marido e seus pais e seus outros entes queridos cujos espíritos estão lá. Então, para responder a sua pergunta, o que acontece? Novamente, somos espíritos conectados a um corpo tendo uma experiência humana e o corpo está dentro do espírito. Pense nas antigas pinturas dos mestres de santos e anjos. Eles são retratados com uma auréola ao redor da cabeça ou de todo o corpo. Esse é o campo de energia e o espírito deles. É a aura deles. É tudo a mesma coisa. Então, quando alguém está morrendo, o espírito sai pelo topo da cabeça. Isso é como eu percebo com milhares de clientes e familiares de milhares de clientes, e ele se agarra ao topo da cabeça e parece uma bolha de legenda de desenho animado ou uma bolha de fala. E então o que acontece é que entes queridos falecidos, espíritos aparecem e anjos aparecem para ajudar a guiar a pessoa através do processo de transição. E, curiosamente, Kimberly, a primeira pessoa a aparecer é sempre o espírito materno, o que realmente me surpreendeu.
Eu pensei que seria o anjo da guarda da pessoa ou algum outro anjo que foi enviado do controle de tráfego aéreo no céu, dizendo: ok, essa pessoa está no final da vida dela. Precisamos ajudá-los a ter um pouso suave de volta ao céu. Mas é o espírito materno. E então o espírito paterno aparece e eles ancoram um círculo de anjos que aparecem a seguir. E esses são grandes anjos antigos, como eu os percebo. 6 a 7 pés de altura, grandes asas, vestes brancas, descalços, cingidos por cordas. É assim que os anjos realmente se parecem? É o que uma menina católica que estudou 12 anos em uma escola católica acredita? Alguém na Amazônia e em uma cultura indígena pode ver a energia angelical como uma mancha de energia roxa. É assim que eu percebo. E tem sido minha experiência que o Espírito vai nos mostrar coisas de uma maneira que podemos entender a partir de nossa própria perspectiva humana e o que vivenciamos em nossa vida. Então, os anjos aparecem à medida que a pessoa se aproxima da morte, o círculo de anjos se abre em uma ferradura e, eventualmente, em uma linha reta. Digamos que a pessoa esteja em uma cama de hospital, por exemplo. E então essa linha de anjos sempre ancorada pelo espírito materno e paterno da pessoa mais próxima que faleceu. Então, por exemplo, minha mãe faleceu, seria minha mãe? Ela seria minha avó materna se ainda estivesse viva. Se ela ainda vivesse, seria sua mãe. Sempre do lado materno é a pessoa que está comandando o show do mundo espiritual, O qual me surpreendeu. Sim, nós pensamos que terminamos com nossos filhos uma vez que eles são criados, crescidos e casados. Bem, nós não estamos. E ainda os ajudamos do mundo espiritual do céu quando fazem a transição. E então, à medida que a pessoa se aproxima cada vez mais da morte, mais e mais espíritos chegam, incluindo os espíritos de animais de estimação falecidos, os espíritos de entes queridos, os espíritos de colegas e amigos e parentes de todas as suas vidas, ao ponto que perto do fim, literalmente dezenas de milhares de espíritos estão lá. Parecem pontos no horizonte. Chamo isso de comitê de boas-vindas ao céu. E eles estão lá. Eu verei animais de fazenda. Às vezes, verei todos os tipos de pets. Eu direi, ó, sua avó cresceu em uma fazenda? Ou ela mora em uma fazenda agora, e meu cliente dirá, ela não mora agora, mas sim ela cresceu em uma fazenda. Eu descreverei vacas, pintinhos e cavalos que existem. E dirão, ah, aquele era o cavalo dela, Trigger. Aquela era a vaca dela, Bessie. Era quem quer que seja. E a mesma coisa com os cães. Eu diria que há Collies lá, há pastores alemães. Há um gato branco. E todos eles sabem quem são esses animais de estimação, o que lhes dá muito conforto. E então alguns dos nuances interessantes sobre lá. Eu dividi isso no que eu chamo de 12 fases de transição. E para o seu ponto anterior, há muitas informações sobre a vida após a morte. Há muitas informações sobre luto. Há muitas informações sobre experiências de quase morte. Não muitas informações sobre o que acontece quando estamos realmente morrendo. E como se preparar para isso? Se preparar emocionalmente para isso e tomar decisões antes da transição sobre, sabe, quem você quer que esteja lá e como você quer que seja. Certo. Então, sobre a fase 6, há 2 anjos extras que aparecem lá de cada lado do que eu chamo de bolha espiritual, aquela bolha de discurso, que é o espírito que está ligado à cabeça. E entre a fase 9 e 10, as asas deles começam a se mover. E eu vi tudo isso pela primeira vez com minha própria mãe em 2002. Eu nunca tinha visto nada disso antes. E eu pensei, ok, eu não sei o que é isso, mas sei que tem um papel a desempenhar e isso vai ser interessante. O que foi um paralelo interessante com a tristeza que eu estava sentindo com ela no fim da vida dela. E eu estava assistindo a essa gloriosa série de eventos se desenrolar no mundo espiritual que estava afetando o que estava acontecendo no mundo físico com minha mãe, incluindo minha avó, minha Mimal, que havia morrido 6 meses antes, e eu era a favorita da minha avó, como todos os meus irmãos e primos podem confirmar, já que fui nomeada em sua homenagem. Ela não olhou para mim. Ela estava focada como um laser na minha mãe. Ela estava comandando o show, ela estava trazendo os anjos, ela estava trazendo os outros entes queridos
falecidos. Era fascinante assistir. Quero dizer, lindo também. Foi incrível. As asas deles começam a se mover em ambos os lados da bolha espiritual, no final da fase 9. E o que eu notei com minha mãe foi que as asas me lembravam uma coruja gigante. Se você já viu um documentário sobre sabe, as asas são muito grandes, são silenciosas, mas você quase pode sentir o arrasto que elas criam quando voam. E à medida que as asas desses anjos se moviam em um ritmo lento e rítmico, havia um vórtice se formando acima da cabeça da minha mãe. E eu pensei, tudo bem, o que está acontecendo com isso? O que vem a seguir? Bem, o que aconteceu é que o espírito se evacua do corpo, passa pelo túnel, passa pelo vórtice. Quando se situa do outro lado do vórtice, então é escoltado para o céu pelos anjos. Alguns pontos interessantes sobre isso. Quando eu estava pesquisando algumas coisas para o meu livro sobre a presença angelical, eu apenas fiz uma pesquisa na internet e fui levada a colocar em asas de coruja vórtice. O que eu descobri é que existe essa coisa chamada, meu Deus, estou esquecendo. Eu nem consigo acreditar. É o vórtice de alguma coisa. Vou lembrar em um segundo. E é algo que acontece que causa sustentação a tudo que voa. Vórtice de ponta de asa, o vórtice de ponta de asa. Todo jato, todo avião, toda pipa, todo pássaro, todo inseto que voa, existem esses vórtices que se formam sob as asas e isso causa sustentação. Se você pesquisar isso online, existem dezenas de milhares, se não mais, desenhos de engenharia aeronáutica e artigos sobre o vórtice da ponta da asa e tudo mais. Além disso, um par de pontos. Primeiro, na religião católica romana, no final de cada missa de funeral, eles dizem uma oração chamada In Paradisum, que em latim significa para o paraíso. E fala sobre como os anjos e seus entes queridos irão recebê-lo e levá-lo ao paraíso. É isso que eu vejo acontecer. E além disso, o Dr. Karen Buffalo realizou pesquisas baseadas na universidade. 90% das pessoas no final da vida relatam ver espíritos de entes queridos e animais de estimação falecidos. Se você conversar com qualquer pessoa que trabalhou em uma unidade de terapia intensiva, na sala de emergência ou em um hospício, elas terão inúmeras histórias sobre seus pacientes e até mesmo seus entes queridos se comunicando com entes queridos falecidos, em alguns casos que estão mortos há 90 anos. E sempre achamos que a vovó estava apenas alucinando. A vovó não está alucinando. Na verdade, a vovó consegue se comunicar com a mãe dela que faleceu há 90 anos. Então, tem sido realmente fascinante assistir tudo isso se desenrolar e fazer o que o Papa Clemente quer que eu faça e ensinar ao mundo o que acontece quando alguém morre. Sim. Trabalho fascinante. E eu acho que não só é edificante para alguém que está nessa jornada, mas para aqueles que estão ajudando e ainda estão fisicamente, sabemos melhor o que fazer. Certo. E apoiá-los em algo que é bonito em vez dessa dança ridícula e absurda que fazemos agora. Continuamos a colocá-los de volta no hospital e a encher-lhes de novos medicamentos. E quando eles só querem ir, Sabe, eles apenas terminaram. Eu sei por experiência pessoal, estava com meu pai quando ele fez a transição, morreu jovem, nos seus 50 anos. Eu fiz tudo errado. Eu não era você. Fez tudo. Bem, eu não estava ciente do que você sabia, do que eu sabia, eu não estava ciente do processo. E enquanto eu ainda estava, eu era meio que naquela época, eu não entendia que ele estava tentando sair. Hoje eu agiria de modo bem distinto. E eu acho emocionante que estamos nos tornando mais conscientes como cultura, porque se está vazando de você, isso significa que está vazando em muitos lugares diferentes. E é assim que a energia entra no campo e o conhecimento entra no campo e vamos fazer isso muito melhor para todos. E estou animada com isso. Bem, e eu sempre pergunto a todos com quem estou trabalhando, quem está morrendo, o paciente, digamos, se eles podem se comunicar ou não, eu posso me comunicar com eles telepaticamente. E eu perguntarei, você está pronto para ir? Sempre faço essas 3 perguntas. Está pronto?
Eles me darão uma resposta. Você está com dor? Do que você precisa? E que as respostas variarão desde posso ter uma barra de chocolate, você pode me trazer um suéter, eu preciso de um livro. Até minha história favorita foi quando eu estava trabalhando com uma mulher cujo pai continuava resistindo, ele estava na unidade de terapia intensiva, eles tinham o tirado do ventilador, eles pensaram que ele estaria morto em questão de minutos, bem, 2 semanas depois, e eu continuava recebendo do pai dela. Você precisa fazer minha declaração trimestral de impostos estimados. E o que ela estava dizendo? Ele continuava repetindo isso. E então eu disse a ela um dia, vamos apenas descobrir. Ela disse, eu nem mesmo sei onde eles estão. Perguntamos a ele telepaticamente, apesar de ainda estar em coma, mas sem necessidade de ventilador. E eu disse, bem, então onde estão os impostos? Ele disse que estão na segunda gaveta, a do meio à esquerda, na escrivaninha do quarto dele. Eu disse para ela ir até a casa dele e ver se eles estavam lá. Ele não apenas assinou os documentos, mas também escreveu o cheque para seus impostos trimestrais estimados. Ela me ligou dizendo que eles estão exatamente onde ele informou. Eu disse, ok. Eu disse, apenas envie-os pelo correio no seu caminho de volta para o hospital, o que ela fez. Ele morreu mais tarde naquela noite, tarde. Bem, ela era a executora do seu patrimônio. Por isso ter sido enviado pelo correio e ter o carimbo do dia em que ele morreu, isso poupou a ela tantas dores de cabeça ao tentar resolver o seu patrimônio. Ah, esse é o meu favorito. Essa é minha história favorita sobre o que alguém precisa, pois todos achamos isso uma loucura, mas ele continuou repetindo. E então eles nos dirão o que precisam. Se eles estão com dor, não há motivo para sentirem dor. Podemos controlar a dor deles. E eu acho que também é importante mencionar, Kimberly, quando alguém está morrendo, seja instantaneamente, como no caso de um homicídio ou suicídio, ou se é prolongado por dias, semanas, meses, até anos, todos passam pelas 12 fases de transição, porque o tempo não existe no mundo espiritual. O tempo é uma criação humana. Então, um nanosegundo em nosso mundo pode nem mesmo ser um instante ou uma fração de nanosegundo no mundo espiritual. E então você sabe que componente glorioso para o que todos nós tememos quando estamos vendo um ente querido morrer, há uma parte de nós dizendo, ó Senhor, eu vou estar lá algum dia também. Você sabe que isso é bastante assustador, não apenas para o meu ente querido, mas também para mim passar por isso e realmente ajuda a negar muito desse medo, porque é uma situação gloriosa. De fato, é motivo para comemorar. Sim, incrível. Isso tem sido muito interessante. Fascinante. Obrigada por compartilhar tão abertamente quando uma conversa tão boa. Eu agradeço. Oh, minha honra? Sim. Então, como se faz? Descobrimos mais sobre você? AskJulieRyan.com é onde tudo está. Meu programa é Pergunte a Julie Ryan. Estamos no YouTube, né? Estamos em todas as redes de podcast, estamos na Alexa e meus livros são vendidos onde quer que livros sejam vendidos. Você pode chegar até eles pelo site, eles estão na Amazon, estão em todos os sites e qualquer pessoa que esteja assistindo, se quiser uma cópia gratuita de Angelic Attendance, o que realmente acontece quando fazemos a transição desta vida para a próxima, e tem ilustrações nele das 12 fases de transição e como os anjos e os entes queridos estão alinhados e tudo mais. E então muitas histórias emocionantes de pessoas com quem trabalhei e a história de suas famílias. Basta ir para juliariangift.com, ou você pode encontrar o link em askjuliarian.com. Ei, ouvi você no programa da Kimberly. Eu adoraria uma cópia gratuita. E nós lhe enviaremos o audiolivro e a versão digital apenas como agradecimento por ouvir e assistir hoje. Maravilhoso, vou pedir isso, parece fascinante. Muito obrigada, foi um prazer passar essa hora com você. Realmente aprecio. Oh, meu. Encanto, né? Obrigada por Ter me convidado e obrigada a todos por assistirem. Nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom vídeo ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever